Bem-vindos a mais um programa Encontro com a Palavra. Você já sabe, mas é bom lembrar, esse estudo abrange a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Estamos estudando os livros históricos do Velho Testamento e chegamos ao livro de Esther. O livro de Esther nos conta a história de uma mulher hebreia que se casou com um homem gentil. Esther salvou o povo judeu de um genocídio. Ela preservou a linha messiânica, que inclui Ruth e Boaz, através de quem veio o Messias. O livro de Ruth é uma linda história de amor. O livro de Esther é um drama. O livro de Esther pode ser transformado em uma peça de teatro. Um dramaturgo criativo produziria uma linda peça baseada no livro de Esther. E eu gostaria de apresentar o livro de Esther dessa forma. Então, o primeiro ato seria intitulado de A Festa Persa. O cenário para esta festa persa, envolveria 127 províncias da Pérsia e Média, que constituíam o Império Persa. O personagem central dessa festa é a rainha que perde seu posto. Seu nome é Vasti, seu marido é Xerxes. Tudo aconteceu por volta do ano 482 a.C. Na época da rainha Vasti, as festas duravam 6 meses. Você pode achar que já conhece tudo sobre festas, não é mesmo? Mas essa festa durava 6 meses e 1 semana. Havia apenas uma restrição nessa festa. Ninguém era obrigado a beber mais do que quisesse. A rainha ficava com as mulheres em um lugar separado. Vasti talvez achasse que já era hora do movimento de libertação feminina aparecer, mas esse movimento só foi acontecer 25 séculos depois. Vasti foi chamada à presença do imperador, seu marido, para desfilar sua beleza diante dos homens que estavam bebendo havia 6 meses e 1 semana. Ela recusou-se. Dá para entender por que ela recusou. Portanto, a cena 1 do primeiro ato da peça poderia se chamar O Fim da Rainha Vasti. Um homem chamado Memucã, que representava o Conselho dos 7 que governava a Pérsia, escreveu em seu relatório assim: A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: O rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê ao rei sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e todos os seus assistentes acharam que aquilo fazia sentido. Xerxes seguiu o conselho de Memucã e mandou cartas para todas as 127 províncias em sua língua específica, dizendo que todo homem deveria governar sua casa com autoridade. Portanto, no primeiro ato, cena 1, temos a rainha sendo despedida. A cena 2 do primeiro ato dessa linda peça do livro de Esther chama-se O Desfile Persa. Havia um desfile de beleza que envolvia todas as 127 províncias da Pérsia e Média. Essa festa não era um simples concurso de beleza. Esse conselho dos 7 fez um plano que pensaram iria agradar o rei. Eles fizeram a seguinte proposta ao rei: Gostaríamos que fosse realizado um concurso de beleza em toda a Pérsia e Média. Serão selecionadas as mulheres mais bonitas de todas as províncias e trazidas para o seu harém. O rei poderá dormir com cada uma delas até que decida qual é a mais bonita e desejável mulher em toda a Pérsia e Média. Então colocará sobre a sua cabeça a coroa, que foi da rainha Vasti. A Bíblia diz que esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Então eles realizaram o concurso de beleza em todo o Império Persa, para o qual fizeram uma convocação muito cruel. Talvez você fique curioso para saber como esses reis da antiguidade conseguiam ter centenas de mulheres. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Talvez algum marido pense, mal consigo me entender com uma. Como alguém podia ter 1000?
O relacionamento que um antigo monarca tinha com suas mulheres não era igual ao relacionamento que um homem tem com sua mulher hoje. Um monarca da antiguidade tinha 2 haréns, que nós vamos chamar de harém A e harém B. Na maioria das vezes o rei estava tão bêbado que nem se lembrava com quem tinha estado. Do ponto de vista da monarquia, o propósito da vida daquela mulher era passar uma noite com o rei. Conforme conhecemos os outros personagens da nossa peça, encontraremos o personagem principal, chamado Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu que tinha sido levado cativo quando os babilônicos destruíram Jerusalém. Ele estava exilado na Babilônia. Ele tinha uma linda prima chamada Ester, cujos pais foram mortos quando Jerusalém caiu. Mardoqueu criou essa moça como se fosse a sua filha, apesar de ser sua prima. A prima de Mardoqueu era muito bonita. De acordo com o costume judeu, o parente sobrevivente mais velho tornava-se o chefe da casa. Por isso a prima de Mardoqueu fazia tudo o que ele a mandava fazer. Mardoqueu ficou totalmente desconsolado quando Ester foi convocada para esse concurso de beleza e levada para o harém A. Lemos que Mardoqueu ia todos os dias ao harém para perguntar sobre Ester. Eu tenho certeza que ele ficou muito apreensivo. Mardoqueu tinha instruído Ester que não dissesse a ninguém que era judia. Ester obedeceu Mardoqueu. Veremos que esse silêncio foi uma manifestação do cuidado de Deus na vida de Ester. Há mais um silêncio providencial no desdobrar desse lindo drama. Um dia, quando Mardoqueu estava exercendo suas obrigações na chancelaria onde ele trabalhava, ouviu 2 homens tramando assassinar o imperador. Mardoqueu contou aos seus superiores o plano de assassinato. A vida do imperador foi salva, e 2 conspiradores foram enforcados. A boa ação de Mardoqueu foi escrita nos registros históricos na presença do rei. No entanto, esse acontecimento não foi mais mencionado ao rei, provavelmente porque tratava-se de um judeu que não recebeu nenhuma recompensa por isso. Veremos que esse silêncio também foi muito importante para a vida de Ester. Chegou o dia em que Ester foi chamada para passar a noite com Xerxes. O homem mais poderoso do mundo gostou de Ester mais do que de todas as outras concorrentes daquele concurso de beleza. Xerxes colocou a coroa da Pérsia e Média sobre a cabeça de Ester, a judia. Deus tinha colocado uma jovem judia no trono do império da Pérsia e Média. Primeiro ato, cena 3. A limpeza persa. Agora conheceremos o vilão da nossa peça. O primeiro-ministro da Pérsia e Média era um homem muito mau, chamado Amã. Conforme Amã passava pelas ruas da cidade, exigia que todos se reverenciassem diante dele. Todo mundo fazia isso. Todo mundo menos o primeiro-ministro de Deus. O nosso amigo Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu muito religioso e as escrituras dos judeus ordenavam: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Por isso Mardoqueu não se prostrava diante de Amã. Mardoqueu estava disposto a pagar pelas consequências de sua obediência às escrituras com a própria vida. Mas tenho certeza que quando Mardoqueu recusou-se a reverenciar Amã, não imaginava o que estava por vir. Amã se encheu de ódio contra Mardoqueu quando ele não se prostrou diante dele. Amã ficou com muita raiva e enviou soldados a Mardoqueu exigindo uma explicação. Quando os soldados retornaram, disseram: é a religião dele, ele é judeu. Naquela noite Amã embebedou o rei. Depois persuadiu o rei a fazer uma lei que vigorasse em todo o império, que não pudesse ser revogada. Essa lei dizia que no dia 21 de fevereiro do ano seguinte, todo judeu na face da terra seria assassinado. Amã não queria matar só Mardoqueu. Ele queria matar todos os judeus da face da terra. Para determinar o dia do genocídio, Amã e o rei jogaram os dados. Os dados disseram que o dia 28 de fevereiro seria o último dia de vida de todos os judeus da face da terra. No idioma persa, para dizer lançar a sorte ou jogar os dados, disse Pur. A festa do Purim, que até hoje é celebrada pelos judeus, comemora o fracasso do plano de Amã de massacrar os judeus.
Quando Mardoqueu ficou sabendo disso, rasgou suas roupas e colocou pano de saco, jogou cinza sobre seu corpo e foi para fora da cidade lamentar e chorar um choro amargo. Todos os judeus da face da terra morreriam, porque Mardoqueu recusou-se a não se prostrar diante do cruel Amã. Em todas as 127 províncias da Pérsia e Média, o mundo daquele tempo, incluindo Israel, os judeus estavam lamentando, jejuando e chorando em desespero, vestidos com panos de saco e cinzas. Mardoqueu tentou desesperadamente falar com Ester. Ele mandou uma mensagem para ela, contando sobre o decreto fatídico. Mardoqueu pediu que Ester intercedesse junto ao rei em nome de todos os judeus do Império Persa. Ester mandou a seguinte resposta: Mardoqueu, quando nos apresentamos ao rei, ele tem nas mãos um cetro de ouro. Se ele estender o cetro, fica tudo bem, mas se apresentar-se ao rei sem ser convidado, e ele realmente não estender o seu cetro, então isso é muito perigoso, Mardoqueu. Se ele não estender o cetro para mim, eu posso morrer. Faz meses que Xerxes não me chama. Mardoqueu então escreveu uma bela resposta para Ester. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Ester respondeu ao seu primo pai: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Isso é muito bonito, sabe? Isso mostra a grandeza de Ester. Infelizmente eu preciso terminar agora, mas não deixe de nos acompanhar no próximo programa. Vamos concluir essa maravilhosa história que nos traz uma lição tão profunda de fé, de coragem. Não perca então o próximo Encontro com a Palavra. Muito bem-vindo para mais um estudo do livro de Ester. Este é o programa Encontro com a Palavra. Abra sua Bíblia no livro de Ester para continuarmos a leitura de uma empolgante história. Em nosso último estudo, o primo de Ester, que era como se fosse seu pai adotivo, tinha pedido para ela apresentar-se diante de Xerxes, o rei da Pérsia, para pedir pela vida do povo judeu, porque havia sido decretado o genocídio dos judeus em todo o mundo. Ester mostrou ter muita coragem quando respondeu a esse desafio, dizendo: Se eu tiver que morrer, morrerei. Quando Ester entrou na presença do rei Xerxes, ele não só estendeu-lhe o cetro, como também o deu para ela. Ele prometeu a Ester que concederia qualquer pedido que ela fizesse, mesmo que fosse metade do reino. Há alguns anos, depois de dar um estudo sobre o livro de Ester, um homem me perguntou se alguém já tinha pintado um quadro dela. Para ter mexido tanto com o monarca mais poderoso do mundo, ela devia ser uma mulher muito bonita mesmo. Quando o imperador estendeu o cetro e perguntou: Que há, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Ela disse: Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Então responderei à pergunta do rei. Ester era muito sábia. Sabia a hora certa e o lugar certo para fazer as coisas. Xerxes certamente amava muito Ester. Ele logo disse: Tragam Amã imediatamente para que ele atenda o pedido de Ester. Amã ficou encantado com o convite. Ele foi para casa e se exibiu para os seus amigos. Sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ester preparou tudo para o banquete e foi um sucesso. Então ela preparou outro banquete. Quando estava indo para o banquete, Amã passou por Mardoqueu e esse não se prostrou diante dele. Amã ficou furioso e disse aos seus amigos e família: Tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Para fazer passar a raiva de Amã,
Sua mulher sugeriu: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e, logo pela manhã, peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. Então Amã aliviou sua raiva durante a noite, ocupando-se com a forca. Nesse ponto da história, a providência de Deus torna-se o tema do livro de Ester. Naquela noite o rei não conseguia dormir, então pediu que alguém lesse as crônicas do reino para ele, para ver se pegava no sono. Enquanto liam as crônicas, chegaram ao relato de como Mardoqueu impediu o assassinato do rei. O rei interrompeu a leitura e perguntou: que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso, hein? A resposta foi: nada lhe foi concedido. O rei pensou em fazer alguma coisa por Mardoqueu. Já tinha amanhecido. Xerxes perguntou: quem está no pátio? Amã tinha ido cedo ao palácio porque queria ter permissão para enforcar Mardoqueu. Responderam ao rei: é Amã que está no pátio. O rei disse: façam-no entrar. Amã entrou e o rei perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar, hein? Pensando que o rei estava se referindo a ele, Amã respondeu: ao homem que o rei tem o prazer de honrar, ordena que tragam um manto próprio do rei, um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos seus príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei achou a ideia ótima e disse: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã colocou Mardoqueu sobre o cavalo do rei, colocou sobre sua cabeça a coroa do rei, e levou o cavalo pelas ruas gritando: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O perverso Amã aprendeu a lei de ouro muitos anos antes de Jesus ensinar. Assim em tudo façam aos outros os que vocês querem que eles lhes façam. Amã teve que aprender essa lei. Ele obedeceu à ordem do rei. Imaginem a humilhação quando Amã voltou para casa para se trocar e ir ao jantar que Ester estava oferecendo. Não estava apenas humilhado, mas também assustado, porque tinha feito o rei decretar a morte de todo o povo de Mardoqueu, de todos os judeus. A essa altura, ele ainda não sabia que a rainha era judia e parente de Mardoqueu. Um bom título para a peça do livro de Ester seria: adivinha quem vem para o jantar? Dá para imaginar que Amã já não estivesse tão feliz no segundo banquete que Ester ofereceu. Enquanto bebiam vinho, o rei perguntou: rainha Ester, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Ester respondeu: poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio. Eu imagino que ela estivesse chorando naquela hora. O rei rugiu. Quem se atreveu a uma coisa dessas? Ester disse: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Amã tinha enganado o rei para decretar que Ester e todo o seu povo fossem exterminados no dia 28 de fevereiro. A essa altura, Amã já sabia qual seria a sua sina. Naquele tempo as pessoas faziam as refeições reclinadas em poltronas. Xerxes ficou com tanta raiva que deixou o jantar e foi tomar um pouco de ar lá fora. Amã então cai no sofá de Ester, clamando por sua vida. Quando o rei voltou, viu Amã na poltrona de Ester e disse: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha? A fúria do rei perdeu o controle
e ele só pensava em como puniria aquele homem. Um de seus soldados diz: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. O rei ordena: enforquem-no nela. Com seu enforcamento, Amã teve que aprender a versão negativa da lei de ouro. Nunca faça aos outros o que você não quer que eles façam a você. Os judeus que viviam na Pérsia ainda tinham um problema. Uma lei da Pérsia e da Média dizia que no dia 28 de fevereiro todos os judeus do Império morreriam. E uma lei da Pérsia e da Média não podia ser revogada. O que os judeus podiam fazer? O rei nomeou Mardoqueu para o cargo de primeiro-ministro, que tinha sido de Amã, e passou para ele todas as propriedades e bens de Amã. Mas para resolver o problema do genocídio, Mardoqueu, como primeiro-ministro, e a rainha Ester procuraram o rei. Uniram suas sabedorias e decidiram fazer um segundo decreto para combater o primeiro. Ao invés de declarar que todos os judeus em todas as províncias da Pérsia e Média deveriam ser mortos no dia 28 de fevereiro, eles decretaram que o dia 28 de fevereiro era o dia de matar todos os inimigos dos judeus. Agora eles tinham que comunicar o novo decreto para as 127 províncias da Pérsia e Média. Eles tinham 6 meses para fazer isso. Eles não podiam contar com aviões, televisão ou rádio para fazer isso. Eles só tinham cavalos e camelos. Sabe o que aconteceu? Eles conseguiram. Eles conseguiram anunciar o segundo decreto a tempo de salvar os judeus. Em 6 meses atingiram todo o mundo com as boas novas, o decreto de vida para todos os judeus que estavam sob um decreto de morte. Esse decreto de vida salvou todos os judeus do mundo. Qual é a aplicação devocional do lindo livro de Ester, hein? A primeira aplicação é: há 2000 anos, Jesus Cristo declarou mais ou menos assim: o mundo inteiro está sob um decreto de morte, mas através de vocês eu decreto vida. Anunciem esse decreto de vida para todo mundo que está sob um decreto de morte, e eles serão salvos da eterna morte espiritual. Jesus deixou para nós essa missão há 2000 anos. Depois de 2000 anos, nós ainda não conseguimos fazer isso. Ainda há milhões de pessoas sob um decreto de morte espiritual, que nunca ouviram sobre o decreto de vida. O decreto que pode dar vida eterna a eles. Vou fazer uma pergunta muito séria. Como em 6 meses foi possível anunciar para todo mundo o segundo decreto, hein? Será que era porque os mensageiros que levaram o segundo decreto acreditavam que os 2 decretos eram verdadeiros? Eles acreditavam que o primeiro decreto persa era um decreto de morte? Acreditavam que todos os judeus morreriam? Aqueles mensageiros acreditavam que tinham nas mãos um decreto de vida para todos os judeus condenados. Eles realmente acreditavam nisso. Por isso levaram o decreto de vida para todo mundo em 6 meses. Por que nós ainda não levamos o decreto de vida, o Evangelho de Jesus, para o mundo inteiro? Será que é porque não acreditamos nos 2 decretos? Será que não cremos que todo mundo está sob um decreto de morte? Ou porque não cremos na validade do segundo decreto? Será que não cremos que temos nas mãos um decreto de vida? Há muitos anos, quando a pena de morte era aplicada com mais frequência, pediram a um jovem pastor para orar com um jovem que seria eletrocutado. O pastor compartilhou o evangelho com o condenado. Aquele jovem perguntou ao pastor: Pastor, o senhor realmente acredita nisso? O pastor respondeu: Acredito, claro que sim. O jovem perguntou: Por que ninguém nunca tinha me falado nada sobre o evangelho, sobre a vida eterna? Pastor, se eu acreditasse nisso, iria por todo o país, mesmo que fosse a pé, para falar para todo mundo que o Senhor acabou de me falar. Se for mesmo verdade tudo que o Senhor me falou, ora, por que não me falaram antes? Você e eu temos que fazer um propósito. Se acreditamos no Evangelho, precisamos levar aos outros essa mensagem de vida. Outra aplicação do livro de Ester seria a lei de ouro ao contrário. A vida e a morte de Amã são uma ilustração negativa da lei de ouro. Essa lei de ouro negativa é encontrada em outras religiões. Não faça para os outros nada que você não quer que façam para você. Precisamos nos preocupar em fazer o bem às outras pessoas se queremos receber o bem. Não esqueça de se colocar à disposição de Deus para fazer o bem e, principalmente, para contar a história de vida, a história de libertação que recebemos através de Jesus. Até o nosso próximo programa.